Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amados. Mais uma vez, quinta-feira, 24, né? Eu acho, 24. Nós estamos aqui para a glória de Deus. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa live para poder falar um pouco do nosso Deus. E hoje também eu estou alegre porque Deus permitiu mais um ano que nós estamos comemorando hoje, 26 anos de casado, é uma bênção. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E agradeço a vida de vocês que estão aqui nos ouvindo, que vai ficar aqui conosco. Nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, o teu lar. E Ele que possa abençoar ricamente os seus filhos, tudo que for feito na sua casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. E obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez nós estamos aqui na 60 da Hollis Street, na cidade de Framingham, aqui pertinho do centro da cidade. No centro, né? É no centro. Obrigado. Quase no centro. É porque sabe como é que é mineiro, né? É ali de Mineiro, é longe. Então, para mim, o centro é lá na prefeitura, mas that's ok. Mas nós estamos aqui. É um prazer. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Já vou deixando também a minha esposa dar as suas congratulações, né? Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos, boa noite, né? Mais um dia de bênção, de vitória, essa quinta-feira abençoada, dia 24 de setembro. Hoje nós comemoramos 26 anos de casado, graças a Deus, né? Tivemos a nossa boda ano passado e esse ano nós estamos aí firmados na rocha, graças a Deus, louvado seja Deus por esse dia. E mais uma vez, né, estamos neste programa que o Senhor tem nos dado a graça, né, de estar aqui junto com o pastor Demi, com a pastora Iracema, nesse ministério Batista Vida Nova de Frame, aonde Deus tem usado a nossa vida pela infinita misericórdia dele. E nesta noite não será diferente. Eu tenho certeza que o Senhor irá usar o vaso de barro, né, presbítero Júlio César, com a palavra do seu coração. Então, você que pode, que já entrou, começa a dar share aí, compartilhar e seja um missionário, querido. Mais do que nunca, nós precisamos pregar o evangelho do Senhor, anunciar essa palavra viva, transformadora, porque há muitas pessoas presas por Satanás, há muitas pessoas precisando ser libertas, né? E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Somente pelo poder da palavra de Jesus Cristo é que nós vamos arrancar as almas das garras de Satanás e trazer para o reino de Deus. Então, dá um share aí, convida o outro, seja um missionário e que Deus abençoe a todos. Fique conosco. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar muito aos nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Presbítero. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós queremos meditar na palavra do Senhor, que encontra no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, está falando daquele aleijado que era colocado todos os dias ali na Porta Formosa, e Pedro e João indo no culto de adoração, podemos falar assim, na tarde da benção para nós, né, brasileiro, que era por volta de 3 horas da tarde, para poder adorar o Senhor. Mas antes de a gente falar um pouquinho desse texto de Atos, capítulo 2, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Atos. O próprio nome já fala, né? Atos dos Apóstolos. Ou seja, o livro de Atos, ele está narrando o princípio da igreja primitiva. Por que nós estamos falando isso um pouquinho, abrindo um pouquinho esse leque a respeito do livro de Atos? Porque, infelizmente, no decorrer dos anos, as igrejas misturou muito com o paganismo. Ou seja, eles pegaram algumas coisas também do livro de Atos, tipo, por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 19, quando o lenço de Paulo, até o lenço de Paulo curava os enfermos, ou também quando a sombra de Pedro, eles colocavam os doentes na beira do caminho e a sombra do Pedro passava e curava os enfermos. Então, o que aconteceu? No passar dos anos, aconteceu que entrou muitas dessas coisas no meio da igreja. Ou seja, começou a vender rosas, começou a vender água, começou a vender outras coisas
sendo que o evangelho não é isso. Então, o livro de Atos, para nós, ele não pode ser normativo. O livro de Atos, ele é descritivo, ou seja, ele estava descrevendo a história do início da igreja, os atos dos apóstolos, que estava começando a pregar o evangelho, a pregar a palavra de Deus. Então, o livro de Atos não pode ser norma para nós. Nós não podemos pegar lenço, nós não podemos pegar outra coisa e falar que isso vai curar. Pode curar? Pode curar, porque a misericórdia de Deus é grande na nossa vida. Mas só que isso não pode ser um amuleto para nós como cura. Como, por exemplo, você tem que colocar uma água em cima do rádio para a pessoa orar. Não é assim. Deus, ele tem o prazer de te curar. Se for da vontade dele, ele vai curar. Se for da vontade dele, ele vai fazer aquilo que você pediu. Porque nós sabemos muito bem que a oração da fé curará os enfermos. Está escrito lá no livro de Tiago. Então, só para a gente ter uma ideia sobre isso. E aqui no livro de Atos, capítulo 3, tem a narrativa desse mendigo. Eu quero falar um pouquinho desse mendigo. Vamos ler aqui um pouquinho o versículo, para depois a gente entrar naquilo que eu quero falar. Atos, capítulo 3, versículo 1 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. E estava sendo levado para a porta do templo chamado Formoso um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo. Então, irmãos, como é que eu estava falando aqui? Eu quero fazer desse aleijado hoje, para nós, fazer uma apologia sobre a vida dos crentes, de nós cristãos ultimamente de hoje. Que devido de entrar tantas coisas na igreja, porque como foi dito aqui, erreis por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 22, 29, nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Esse aleijado, ele era colocado todos os dias ali na Porta Formosa. Como eu falei, eu quero fazer uma analogia sobre nossas vidas hoje, através desse homem. Bom, irmão, primeira coisa que nós temos que tirar de lição para nós, nesse início desse texto aqui. Aquele homem era colocado todos os dias nas portas do templo para mendigar. Muitas das vezes, nós vamos para a igreja, mas ficamos na porta. Nós não entramos para a igreja. Nós ficamos simplesmente na superfície, como aquele cego. Por quê? Porque nós estávamos mendigando. Nós precisávamos... Aquele mendigo, ele ficava sempre mendigando. Ele nunca entrou para conhecer verdadeiramente o Deus de Israel. Ele preferiu ficar na porta. E muitas das vezes nós somos assim também. Nós não entregamos por inteiro para Jesus. Nós só ficamos conhecendo Jesus superficialmente na porta. E aí o que acontece? Nós nos tornamos mendigos também, espirituais. Em toda a área da nossa vida. No nosso trabalho, no nossos relacionamentos, no nosso casamento, com as nossas amizades. Nós ficamos mendigando, porque nós não entramos pela porta que é Jesus. Como nós falou semana passada, o 7 eu sou. João capítulo 14, João capítulo 10, 9 diz que eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ou seja, vai deixar de quê? De mendigar, porque entrou pela porta. Nós não podemos ficar presos simplesmente superficialmente, querendo só pouco, querendo só ficar na porta, não querendo entrar para conhecer Jesus. Irmãos, é tempo da gente entrar por inteiro. A gente tem que colocar a nossa vida inteira nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa fazer uma grande obra na nossa vida. Aquele homem, ele ficava muitos anos ali. A Bíblia não relata quantos anos ele ficou. Mas ele ficou muitos anos mendigando, recebendo migalhas,
porque nunca entrou para dentro do templo para conhecer o dono do templo. Ele preferia ficar mendigando, pedindo esmola para o seu autossustento. A segunda coisa que eu quero narrar para nós, fazer a analogia desse homem também, que muitas das vezes eu vou à igreja para pedir bens materiais ou para pedir alguma coisa para o meu bem-prazer. Assim como aquele mendigo, ele só ia na igreja para buscar o quê? Esmola para o seu sustento. A Bíblia fala poderosamente que Deus é o ouro e a prata, e ele dá a quem ele quer. Basta a gente querer, pedir a Deus. Lógico que lá no livro de Gênesis, ele falou para nós que nós do suor do nosso rosto nós comeremos. E é isso que ele vai fazer. Nós vamos trabalhar, nós vamos conseguir o nosso sustento. A igreja de Cristo, como eu falei no início, ela foi tão deturpada com a palavra do homem que hoje as pessoas vêm na igreja só por interesse financeiro ou pessoal. Mas não conhece o dono da provisão que é Cristo. Não conhece o dono da provisão que é Deus. Porque ele pode, a Bíblia fala, tudo que creres pedindo, recebereis. Jesus falou, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas maiores do que ele. Irmãos, é tempo da gente parar de vir na igreja para querer buscar o seu bem-prazer. A igreja é lugar de receber bênção? Com certeza. Mas a igreja, o local de igreja, significava naquela época lugar de adoração. Você entra na igreja para adorar o Senhor Jesus Cristo e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Igreja não é lugar de buscar bênção. Igreja não é lugar de buscar bens, prazeres. Igreja é lugar de adoração. O intuito da igreja é simplesmente para você vir para adorar a Deus. E as outras coisas, Ele vai te abençoar. Ele vai abrir as portas. Ele vai enviar pessoas para te ajudar. Ele vai fazer tudo para você. Porque a Bíblia é clara, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós temos que ver aqui, eu até adiantei, no livro de Mateus, eu quero ler esse versículo para nós, para frisar bem, que é aqui que nós temos que entender. Mateus capítulo 25, eu já até adiantei, mas eu quero ler aqui. Porque eu lhe digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas? Observe a ave dos céus, não semeia, nem colhe, nem armazena no celeiro, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valores do que ele? Irmãos, esse homem, ele não conhecia o Deus de Israel. E muitas das vezes nós também não conhecemos. Porque nós estamos trocando os valores. Nós estamos trocando tudo a vez de buscar o dono do ouro e da prata. E aquele jovem, aquele homem ficava por muitos anos mendigando esmola para o seu sustento, sendo que Deus tem muito mais para nos dar. Outra coisa também que nós temos que entender, que aquele outra lição para nossas vidas, que muitas das vezes eu não vou à igreja porque eu sou aleijado como aquele homem. Se não fosse a misericórdia das pessoas, dos amigos daquele homem, levando ele até o templo para ele poder mendigar, ele não poderia ir. Muitas das vezes é isso que essa live, é isso que nós, a igreja, tem feito. Nós vamos aqui no livro de Atos, capítulo 2,
capítulo 3, desculpa. O que Pedro fala para aquele homem? Pedro, ele falou assim para aquele homem. Ó, é Atos, estou no João. Pedro, ele falou assim para aquele homem. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Irmãos, a única coisa que nós temos para dar é Jesus Cristo. Assim como Pedro falou. Se você for ler no livro histórico, Pedro ele tinha condição financeira para poder dar àquele homem. Muitas das vezes nós temos condição financeira de ajudar uma pessoa. Mas o que é o mais importante é a salvação. E Pedro ofereceu para aquele homem, além da cura, a salvação. Mas o que eu quero falar nesse ponto aqui, para nós, que os amigos levavam, Pedro ele não só pregou para aquele homem, mas Pedro, no versículo 7, diz assim, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os seus pés e os seus tornozelos do homem ficaram firmes. O intuito da igreja é nos levantar. O intuito dessa live é nos levantar. É estender a mão. É falar do amor de Cristo. É falar que você pode, que você vai conseguir, que nós vamos conseguir sair dessa situação de mendigar, de ficar dependendo das pessoas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pedro ele estendeu a mão e a igreja tem feito isso, tem feito lives, tem colocado cultos online, tem colocado programas online, tem rádios, tem tudo para nós. Isso é estender a mão. Assim como Pedro fez, a igreja também está fazendo. Toda quinta-feira nós temos essa live falando do amor de Cristo, falando das bênçãos, do que Deus fez por nós, do que Ele vai fazer por nós. Nós temos o programa escatológico falando para que possamos abrir o olho, que Jesus está às portas, Ele está voltando, que é a escatologia de Apocalipse. Deus está à porta. Nós temos culto toda quarta-feira falando do amor de Cristo. Isso é estender a mão. Pedro estendeu a mão para aquele homem, fortaleceu os pés dele, porque ele poderia andar com as suas próprias pernas. Ele poderia adorar a Deus com as suas próprias pernas. Mas basta você querer. Basta eu querer. Nós temos culto todo domingo, 9 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Nós temos culto logo após 10 horas. Isso é estender a mão. Porque o intuito da cura daquele homem, como nós falamos aqui, do milagre, qual é o maior milagre que o homem pode ter hoje, irmão? É a salvação. A salvação em Cristo Jesus. E olha o que aconteceu com aquele homem. Segurando pela mão direita, ajudou-lhe a levantar e imediatamente os seus pés e os seus tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha a alegria daquele homem. Quantas as vezes nós estamos como esse homem? Nós precisamos de uma cura? Com certeza. Nós precisamos de ser libertos? Com certeza. Mas quem pode fazer isso por nós é só Jesus. O intuito desses programas, que tudo que eu te falei, de estender a mão, é para que nós possamos entrar na igreja e adorar a Deus. Glorificar o nome dele. Porque ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. E se nós formos continuar lendo aqui, que eu quero ler para nós, se nós formos lá no capítulo 4 de Atos, versículo 4 diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram perto dos 5.000.
quando nós lemos isso aqui, nós automaticamente nós voltamos em Atos capítulo 2, versículo 41, quando Pedro, no dia de Pentecostes, ali aqueles 25 homens foi cheio do Espírito Santo e cada um falou na língua que aquele povo entendia. Não foi falar em língua estranha, foi falar na própria idioma que eles entenderam. E ali foi um grande avivamento. 3.000 almas se converteram a Cristo. O que eu estou querendo falar nessa live, nessa noite, é isso. A sua cura vai fazer milhares de pessoas irem para a igreja adorar a Deus. Porque ele vai ver o que Deus fez na sua vida, o que ele transformou na sua vida, o que ele ministrou na sua vida, e as pessoas vão ser impactadas, assim como aquele povo. Aqueles quase 2.000 homens, pessoas, foi impactada com a cura daquele homem. O impacto foi tão grande que eles creram. Mesmo os fariseus querendo prender Pedro e João para não poder anunciar o evangelho, mas eles creram e ali conheceu a salvação através do testemunho daquele homem. Se você entra aqui no capítulo 3 mesmo, versículo 11, que diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu atrás deles, ao lugar chamado Portiço de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelita, por que isso te surpreende? Por que você está olhando para nós como se tivesse feito este homem andar? Andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Foi Jesus, irmão, que fez aquela obra maravilhosa na vida daquele homem. E através daquele testemunho, muitas pessoas conheceu a glória de Deus e se arrependeu e foi e adorou a Deus. Assim como Deus fez na minha vida, fez na vida da minha esposa, e nós estamos aqui para falar o que Deus fez na minha vida. Se eu for um dia falar o meu testemunho, é tão impactante, porque eu era como aquele mendigo. Eu ficava mendigando. Eu achava que tudo para mim era impossível. Casamento para mim era impossível. Filho para mim era impossível. Tudo era impossível. Aleijado espiritual. Mas no momento que eu conheci a Cristo, Ele mudou minha vida. Ele impactou minha vida. E através desse impacto que Ele fez na minha vida, muitas outras pessoas foram impactadas e aceitou a Cristo, assim como eu. Hoje, para a glória do teu nome, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu irmão, que nunca queria falar de Deus, hoje ele é um diácono na casa do Senhor. A minha sobrinha está também na casa do Senhor. A minha outra irmã na casa do Senhor. Ou seja, é impactante aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus está querendo contar com você, comigo, com a igreja de Cristo, e nós pararmos de querer negociar o evangelho de Cristo. Queremos fazer barganhação. Se eu vir na igreja, eu preciso ser abençoada. Eu vou na igreja porque eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Irmão, a palavra de Deus é certa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais outras coisas? Aquilo que você necessita. Aquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso para mim. Esse é o intuito do evangelho. A casa de Deus, você vem adorar o Senhor e Ele vai conceder. O que Jesus falou? Você sendo mal, você sabe dar boas coisas para os seus filhos? Muito mais o Pai Celestial, que pode dar muito mais para nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus ele demonstrou o seu amor por nós, dando o Filho dele na cruz do Calvário para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino da luz. Ele já fez isso conosco. A única coisa agora que nós queremos
temos que fazer é glorificar, porque é gradativamente Deus vai acrescentar na sua vida. É gradativamente, irmão. É dia após dia. Você vai trabalhar honesto, Deus vai te sustentar, Deus vai abrir as portas na hora certa da sua casa, daquilo que você almeja, porque Ele é galardoador para aqueles que o buscam. O que é galardoador? Ele vai te dar o galardão, vai te dar aquilo que você merece. Agora, como eu posso querer alguma coisa de Deus, sendo que eu estou só na porta? Eu vivo só na superfície. Eu vivo só de mendigando como aquele homem. Eu nunca conheci o Deus que estava lá dentro. Eu preferi ficar na porta. Como a pastora falou aqui no reino, né? Falando sobre o reino de Deus, venha o teu reino. Muitas pessoas estavam na beira do caminho. Nós temos que estar no caminho. Como nós falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Irmãos, é muito sério. Essa analogia que eu fiz aqui desse homem através das nossas vidas realmente é verdade. Nós estamos deturbando o evangelho, querendo um evangelho light, podemos dizer assim. O evangelho é muito mais do que isso que nós pensamos, que estamos divulgando nos dia a dia. Evangelho não é troca, podemos dizer assim. É você dar, porque a Bíblia fala, é dando que se recebe. O que eu vou dar? Eu vou dar minha adoração para Deus. Eu vou dar meu louvor para Deus. Eu vou glorificar a Deus. As pessoas vão ver através da minha vida aquilo que Deus fez e elas vão falar assim, eu preciso conhecer esse Deus. Mas como as pessoas vão querer um Deus de uma pessoa que vive mendigando e reclamando e falando que a vida dele é uma, podemos dizer assim, uma desgraça? Porque a desgraça é a falta da graça de Deus. Eu não quero um Deus desse. Um Deus que não cura a minha depressão, um Deus que não cura os meus problemas, um Deus que não realiza os meus sonhos. Irmãos, tem coisas que Deus realiza para a gente nem imagina. Deus ele dá tanto livramento na nossa vida que a gente nunca imaginou, nem viu, mas Ele está lá. As pessoas têm que olhar para nós e ter o desejo de ter o mesmo Deus que eu tenho. Mas, muitas das vezes, nós ficamos como esse jovem, esse homem, mendigando na porta do templo, na hora da oração. Outra verdade para nós. Esse homem, podemos dizer assim, eu acho que nem orava para poder realizar a sua cura. Ele ficava lá na hora da oração. Mas eu creio que ele nem orava. Como eu vou ser liberto do meus aleijão espiritual, sendo que eu não oro, sendo que eu não conheço Deus, sendo que eu não tenho um relacionamento com Deus? Mas eu já falei outra vez aqui, que você só ama quem você se relaciona com Ele. Se você não relaciona com Deus, como você vai amar? Se você não ora a Deus, como Ele vai te ouvir? A Bíblia fala, batei, abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre. É isso que nós temos que fazer. Buscar o Senhor. Sair do comodismo. Deus já nos deu a maior graça da vida, que é a salvação. Muitas pessoas hoje são salvas, mas não conhecem o Deus que salvou e continua mendigo espiritual. Continua dependendo de pessoas para poder levar para a igreja. Eu não tenho força, eu não consigo. Irmãos, é hora de ser liberto. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O nome de Jesus Cristo é poder para nos libertar de todas as nossas mazelas.
Jesus é só simplesmente entrar pela porta e adorar o Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Aleluias. Quer falar alguma coisa? Não. Eu estou vendo. Mas, irmãos, interessante, né? Quando um pregador está pregando, aí a a mente vai mente abrindo, né? borbulha. Quando você falou aí no mendigo espiritual, e a gente vê que, infelizmente, hoje, nós estamos cercados, rodeados de mendigos espirituais que estão na porta do templo, mas não querem entrar para o templo, porque enquanto você estava ministrando aí, o Espírito Santo ia descendo aqui na minha mente, porque entrar no templo chama para o compromisso. Então elas preferem ser mendigas, ficar lá fora, na porta do templo, mendigo espiritual. Quando que o pão da vida já caiu do céu para nós alimentarmos, não precisamos mendigar. Como nós falamos semana passada, ele é o pão da vida. O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou. Né? Enquanto você falava aí, o coração borbulhava aqui. Eu sei. E então é isso. Nós não precisamos, nós não temos necessidade nenhuma de passar fome espiritual, de mendigar, ficar na porta do templo mendigando para que outras pessoas orem para nós, para que as pessoas... A gente recorre às pessoas, mas não recorre a Jesus. É como eu vi um pregador falando uma coisa bem interessante e muito verdadeira. As pessoas, elas se ofendem se você fala com elas, Jesus te abençoa. Se você falar, Deus te abençoe, that's ok. Elas falam, ok, Deus te abençoe também. Mas quando você cita o nome de Jesus, você mexe no inferno. Por quê? Porque Jesus, ele é o grande eu sou, o pão da vida, a porta, o bom pastor. Então, quando você fala de Jesus, as pessoas se ofendem. Por quê? Porque, na verdade, elas são mendigas espirituais. E elas querem ficar lá na porta do templo, porque a porta fala de descomprometimento. Se você entrar para o templo, você passar pela porta que é Jesus, você vai ter que se aliançar com ele, você vai ter que se comprometer. Então, as pessoas preferem ficar na porta, porque elas não querem fazer aliança com Jesus, elas não querem se comprometer. Mas Jesus está chamando um povo nessa última hora para se comprometer. Jesus está voltando. E o que mais falta para cumprir neste mundo? A gente tem vidas catástrofes acontecendo no mundo por todos os lados. O amor já esfriou de tal maneira que filho mata mãe programado. O que nós estamos esperando para aliançar com Jesus? Para comprometer com Jesus? Então, é uma coisa realmente, é uma palavra preciosa para nós meditarmos nesta noite, daqueles que estão na porta do templo. Uma cura, um milagre além de uma cura. Aleluia. Talvez você precise de uma cura, talvez você precise de uma porta aberta, talvez você precisa de trocar de carro, talvez você precise trocar de emprego, mas a sua maior necessidade é o grande milagre que já aconteceu. Jesus já veio e ele está de braços abertos para que você aceite ele como Senhor da sua vida. E como o presbítero disse, é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas passageiras, temporárias, que vão ficar aqui na terra, coisas terrenas, Jesus é suficiente para suprir. Mas o primeiro, ele quer te dar um milagre da salvação. É tão sério, irmãos, que a falta de compromisso que nós temos com Deus é tão sério, que eu não tenho fé suficiente para orar para a minha própria enfermidade. Eu preciso da ajuda dos outros, porque eu não tenho fé o suficiente. Eu acho que Deus não vai ouvir a minha oração. Eu não tenho um dom de cura. Irmãos, você já tem a cura. Você antigamente era separado de Deus. Hoje você, através de Cristo, com a comunhão, quando você confessou a Cristo, você agora tem plena comunhão com Deus. Você tem 100% do Espírito Santo dentro de você. Você tem 100% de autoridade dada por Deus para você, através do nome de Cristo. Se você tem uma enfermidade, você não precisa buscar
Em Iguazinho, muitas pessoas buscam na igreja lenço ungido, água benta, coisas que precisam mover a tua fé. Você não precisa disso. Tiago fala muito claro sobre isso. Unge um enfermo com óleo. A oração da fé curará o enfermo. Não é a unção, mas sim a oração. Você tem o poder de pôr a mão sobre o seu filho, profetizar na vida dele. Você tem o poder que Deus te deu para colocar a mão sobre a sua enfermidade, orar e ela ser saída no nome de Cristo. Porque quando Jesus falou, se a sua fé for do tamanho como um grão de mostarda, você vai fazer o quê? Você vai falar com essa árvore, ela vai se jogar no precipício. É a sua fé. É a sua comunhão com Deus. Aquele homem, ele ficava todos os dias na mesma hora, no mesmo local, mas nunca buscou o Senhor, nunca entrou para dentro, nunca teve intimidade com Cristo, nunca teve intimidade com Deus. Ele nunca entrou para dentro da igreja, ele só ficava por lá de fora, ouvindo o que as pessoas faziam e pedindo ajuda para as pessoas que iam adorar a Deus. Qual era a diferença de Pedro e João para aquele homem? Só uma. Não era porque ele era apóstolo, é porque ele creu que Jesus é o Messias. Ele creu que Jesus é o Cordeiro de Deus. Pedro e João, ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus. E Pedro, ele ratificou aqui, ó. Olha para você ver. O Deus de Abraão, não, vamos aqui. Israelita, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Olha o que Pedro e João falou para aquele homem, para aqueles homens. Não foi eu. Pela própria piedade, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora eles tivessem decidido soltá-lo, vocês negaram. Mas ele disse, eu quero falar, não, eu quero falar sobre isso. Porque Pedro e João falou assim, é Jesus que libertou esse homem da enfermidade, não foi eu. A única coisa que Pedro tinha, ele acreditou, o Espírito Santo apoderou-se dele, ele ficou cheio do Espírito Santo, e agora, como Jesus falou, ficaram em Jerusalém até do alto seja revestido de poder. Qual o poder? O Espírito Santo. Agora você tem o Espírito Santo, você tem o poder na sua vida. Eu tenho o poder na minha vida de falar para você hoje, se você estiver enfermo, você está curado no nome de Jesus. Se você tem alguma doença, você está curado no nome de Jesus. Porque eu recebi esse poder. Eu tenho a autoridade de Cristo na minha vida. Nós sabemos muito bem que as nossas iniquidades faz divisão entre Deus e nós. Como está escrito no livro de Isaías 59. Eu sei disso. Mas para isso nós precisamos de quê? Ter intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, sair do pecado, deixar a coisa desse mundo, deixar de acreditar em coisas vãs e buscar para nós a glória de Deus, o revestimento do Espírito Santo e ter a autoridade de repreender um filho que está na droga, de repreender uma doença na nossa vida, de repreender qualquer mal sobre a nossa vida. Nós temos essa autoridade porque Deus, Jesus, nos ortogou. Quando nós aceitamos Cristo, nós somos revestidos do Espírito Santo. E muitas pessoas não entendem isso. E acham que tem que vir na igreja, o irmão tem que ajudar ela a caminhar, tem que ajudar ela a se mover, porque ela não tem força. Porque não conheceu Jesus. É mendiga espiritualmente. Ainda está na porta. Mas o conselho que eu te dou, faça como aquele homem. Entra para a igreja. Doa sua vida para Cristo. Doa sua alma, seu corpo, seu entendimento, como a palavra fala, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso
sabedoria, com toda a nossa inteligência, com tudo que nós temos, adorar a Deus. E entra para dentro da igreja e seja liberto dessa enfermidade, no nome de Jesus. E esse é o intuito, você tem esse poder. Basta entrar. Eu sou a porta. João 10, 9. Vou ler de novo para nós. João 10, 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Jesus é o eu sou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a videira. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é a luz do mundo. Irmãos, esse é o intuito. Assim como Pedro e João estendeu a mão para aquele homem, para ele ficasse de pé, a igreja tem feito. Com essas lives, com esses programas no YouTube, no Facebook. Agora depende de você. Aquele homem, quando você lê o início da passagem aqui, olha o que aquele homem falou. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali encontrava colocado todos os dias para pedir esmola, ao que entrava no templo. Vendo Pedro e João, iam entrando no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João, olhando para ele, então Pedro e João disse. Aquele homem, quando ele viu Pedro e João, ele falou, ele só viu a oportunidade de ganhar mais uma esmola. E quando Pedro falou assim, eu não tenho ouro nem prata, eu creio que o semblante daquele homem ficou triste. Ele ficou decepcionado. Porque ele estava acostumado com migalha. Ele estava acostumado a ficar só na porta. Mas Pedro falou para ele, em nome de Jesus de Nazareno, levante e anda. Irmãos, em nome de Jesus eu falo a mesma coisa para mim e para nós nesse momento. Levante e anda. Venha para a igreja adorar a Deus, porque Ele vai fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Jesus que morreu e ressuscitou, está à destra do Pai Todo-Poderoso. Ele é fiel e justo para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia, Jesus. Amém? Nossa, passamos do horário. Irmãos, que Deus abençoe. E eu falei uma palavra aqui semana passada, quando nós acabamos 7 eu sou, eu ia começar, acabei esquecendo também, mas vou falar agora. Nós perguntamos, quando você, por acaso você morreu hoje, chegar diante do céu, e Jesus te perguntar, por que eu vou permitir que você entre no meu céu? E eu perguntei, o que você responderia para ele? A resposta é simples. Porque eu creio no seu nome. Eu creio que você nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio que o Senhor é o meu Senhor e eu posso fazer grandes coisas em teu nome. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. E ele falou assim, vinde bendito do meu Pai, recebei por herança, que está preparado para vós, desde a fundação dos tempos. A maior bênção que você pode receber, a maior cura, é a sua salvação. E ele já deu. Basta você crer. Agora é só entrar e glorificar a Deus. Que Deus te abençoe. E obrigado por essa oportunidade. No nome de Jesus. A nossa agenda, por favor. Amém, glória a Se Deus. você quiser falar alguma coisa, está na vez. Não,
É só isso mesmo, né? Essa palavra poderosa que tem mexido conosco, né? Os homens perguntaram para Pedro e João, né? Com que poder... Tá baixo. Chega mais perto. Com que poder e com que autoridade, né? Eles tinham libertado aquele coxo. E então, a palavra de Deus diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para eles que foi no poder do nome de Jesus. Aleluia. É só esse nome que tem poder para curar, para libertar, para transformar e mudar situações. Né? E aqueles que estão na porta do templo, na vida espiritual, né? Sendo mendigos espirituais, você não precisa viver uma vida de mendigo. O pão da vida, ele já está aqui. Ele veio e está no nosso meio. Então, eu convido você não tem uma igreja, você quer congregar na igreja do Senhor Jesus, né? A igreja é um local onde os santos se reúnem para adorar a Deus. E nós sempre gostamos de deixar isso bem claro. Jesus, ele não vai vir buscar indivíduos, ele vai vir buscar a sua igreja, que é o seu corpo. Aleluia. Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, que é o corpo, onde os membros é bem ajustado no Espírito Santo. Se você não tem uma igreja e quer congregar conosco, o nosso endereço é na 60 da Hollis Street, na cidade de Frame. Pastores Aldemir, Acema Anastácio, temos mais pastores auxiliares. Uma igreja, santuário da família, onde nós temos aqui batalhado para servir o Senhor com fidelidade. Temos falha? Temos, porque somos humanos, não somos perfeitos, não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que temos sido aperfeiçoados pelo Aleluia. Senhor a cada dia, unicamente pelo poder da palavra do Senhor. Então, domingo, às 9 da manhã, essa igreja tem escola bíblica dominical, privilégio, né? Nos Estados Unidos da América, existe igreja com escola bíblica, né? E nós temos aqui 9 horas da manhã, se você quiser vir assistir conosco. Nós estamos terminando essa revista, Os Princípios Divinos em Tempo de Crise, onde nós vamos estudar sobre Esdras e Neemias, o casamento misto. É a nossa penúltima lição e logo no domingo vai ser a última e nós estaremos encerrando essa lição maravilhosa, Princípios Divinos em Tempo de Crise, onde nós temos crescido, aprendido muito, né? Estudando o livro de Esdras e Neemias. 10 da manhã nós temos o culto da família, um período de louvor e adoração a Deus, e logo após a palavra do Senhor, e mais ou menos 11h45, até meio-dia, nós saímos daqui, tá bom? Então, muito pouco. É um pouco tempo que nós temos, mas é tempo de nós aliançarmos com o Senhor. É tempo de nós entrarmos no templo e fazer compromisso com Deus. Quanto mais você se aliança com Deus, mais Ele se aliança com você. Então, eu te convido, na segunda-feira nós temos oração, de 7 às 8 da noite. Nós estamos aqui 1 hora de joelho, orando e clamando ao Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando o nome dEle enquanto Ele está perto. Terça-feira nós temos live também no Facebook, você divulgue escatologia. Estamos estudando aí com o pastor Valdson, diácono Rafael, e crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E estamos recebendo muito conhecimento aí de tudo que está acontecendo no mundo e que a Bíblia já estava escrita. Tudo isso que está acontecendo, né? A vinda aí de um governo único, um governo mundial, a chegada do anticristo, mas antes disso o arrebatamento da igreja. Então, terça-feira, 7 da noite. Quarta-feira, nós temos o nosso culto. Quinto elo, nós estaremos pregando semana que vem. Como chama Mateus a campanha? Mateus 6, vinde ao teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu domínio, né? Nós pregamos aí que reino significa domínio. Venha o teu domínio sobre nós. Porque quando o Espírito Santo de Deus domina a nossa vida, ele tem a liberdade de nos dar o comando para andarmos segundo a vontade do Pai. Amém, querido? Então, essa é a nossa agenda. Igreja Batista Vida Nova, Ministério de Framingham. E nós esperamos você e aguardamos uma visita de vocês que não tem. E você que tem uma igreja e está afastado por alguma coisa que te decepcionou, levanta e anda. É a ordem da palavra desta noite. Amém, querido? Aleluia. Levanta
e anda e vá para o templo, vai para o local da reunião, vai para o local da comunhão, onde o Senhor ordena a bênção e ela permanece para sempre. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até aqui nessa live. O presbítero Júlio deve fazer uma oração para finalizar aí. E nós agradecemos a todos, que você possa compartilhar mais esta palavra e que todos aqueles que ouvirem esta palavra sejam impactados e despertados a não mendigar mais, mas tomar do pão da vida, o pão que nos caminha para a vida eterna. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, presbítero. Soberano Deus eterno Pai, na tua presença nós nos colocamos para te adorar. Deus abençoe ricamente cada vida que ouviu essa live, que Sim, vai Jesus. ouvir ainda. Sim, Pai querido. Deus, Vai que essa palavra, Pai, ela venha ficar gravada no nosso coração, venha nos libertar, venha nos purificar, vai tocar, ó Pai, alcança, ó Pai, aqueles que estão fracos, desanimados, que ele possa, ó Pai, sentir o desejo de entrar para a tua casa, para parar, ó Pai, de ser mendigo espiritual, que ele tenha o poder na vida dele, que é Jesus Cristo. Use essa palavra para poder incentivá-los, ó Pai, vir para a tua casa, para poder te adorar, para poder te buscar, para poder te louvar. Sim, abençoa ricamente os lares, ó Pai, os trabalhos, ó Pai, dos teus servos, os filhos dele, os locais, ó Pai, onde ele se reúne, as igrejas. Abençoe essa cidade de Framingham, abençoa a nossa igreja, a vida dos pastores, dos nossos membros. Vai de encontro com todos eles. Em nome de Nós Jesus. abençoamos a vida deles com toda sorte de bênção. Seja conosco, Pai. Nos dê a oportunidade de estar aqui semana que vem, se for da tua vontade, para poder anunciar do teu evangelho, da tua poderosa palavra que nos liberta, que nos cura e que nos salva. Sim, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.